se Hiroki fosse Kamen Rider Uja Episódio 2, As Novas Namoradas. Depois dos acontecimentos do anterior, Hiroki se levanta da cama com muita preguiça e quando bochechava de tanto sono se levanta da camasa e vai na cozinha mas ele se lembra do relógio rosa que tá no seu pouso. Então ele testa e gira o relógio rosa que mostra uma imagem de uma criatura. Então ele apertar e uma luz forte cobria os olhos do loiro e quando a luz se abaixa um pouco, Hiroki segue ver uma garota que tem par de peito e o corpo dela tava cheio de pedaços de carvão que tava em chamas e o cabelo dela tava saindo fogo para cima e os olhos dela eram roxa. Hiroki olha para a garota humanoide que tá muito surpreso, mas ele não tinha que pensar que a garota humanoide abraça o nosso loiro com força. Oi meu mestre, eu senti a sua falta. Diz ela com um sorriso no rosto e quando segurava o Hiroki com muita força e quando o Hiroki tava enterrado nos seios da mulher humanoide e quando apertava o nosso prota. Hiroki fica meio vermelho mas não mostra, ele acaricia a mulher que fez ela geme de prazer. E quando isso na casa das putas. Kaede tava sentado no sofá com cara meio preocupada já que seu filho não apareceu há meses. Kanako, mãe por que você tá pensando? Diz a garota chegando na sala e senta do lado da sua mãe. Kaede, bem, Hiroki não voltou há meses, e tô preocupada, ele nunca ver ele. Diz ela em lágrimas pensando do seu Hiroki. Narrador. A vontade é dar um soco naquela puta por ter abandonado seu próprio filho, mano. Galera manda nos comentários o que Hiroki deveria fazer com aquelas putas. Kanako pensou um pouco mas ela deixa isso de lado. Mas ela se lembra do Hiroki massageando Kokujin na sala sem um pingo de remorso e ela tava em lágrimas pensando. O que eu fiz? Eu transformei o meu irmão em um monstro. Diz ela repetindo na mente dela. Na casa da vagabunda. Nao tava levando uns chineladas da mãe por ela descobriu que sua filha traiu o Hiroki. Naoji, como você ousa machuca os sentimentos do Hiroki, eu deveria ter nojo de você. Diz a mulher irritada e quando dava outra chinela na Nao. Com o Hiroki. Hiroki andando pelas ruas e aprendendo usa o Chaketrix aos poucos e conhecendo novos alienígenas. Hiroki se pergunta se espaço derão para ela ou ser desconhecido deu para ele. Mas ele deixou isso de lado e andando pela cidade. Mas na frente ele verá sua ex-amiga Ayumi mas passa por ela ignorando a presença dela. Ayumi percebe o Hiroki e ela vai até ele para tentar abraçar ele. Mas Hiroki desviou o abraço dela o que faz a garota cair no chão. Hiroki. O que você quer Ayumi? Você não tava aquele verme do Kokujin? Diz com olhos vazios. Ayumi se levanta e olha para Hiroki. Ayumi, não dei do que você tá fa. Foi cortando ou reserve um soco na boca. Hiroki, para de fingir diz com punho cravado na boca dela e depois chutou a cara dela mandando para longe. Hiroki, eu já sei a verdade então esqueça de mim, você não é minha amiga. Diz olhando para sua ex-amiga. Ayumi ficou surpresa que Hiroki descobriu da traição. Loiro deu TSK e foi andando deixando ela sozinha. Ayumi deixou cair uma lágrimas no olho e começou a chorar descontrolada que agora ela perdeu o seu amigo. Hiroki chegou na escola mas ele vê um grupo de valentões na frente da escola e no meio tava Kokujin. Hiroki, que tolice, chamou os seus amiguinhos para mim e enfrenta, vocês são passarão de macacos imundos. Diz com tom frio. Kokujin. 10 vezes, você pagar por isso. Diz com tom arrogante. Todos foram para cima de Hiroki. Uma briga começou. Se isso se chama de briga, Hiroki espancou todos os valentões de várias formas e até fatais. Hiroki desvia dos últimos e pega o pescoço do valentão e quebrar o pescoço dele, como se fosse uma manteiga que cai no chão. Hiroki olhou para Kokujin que tava travando de medo. Hiroki chegou perto dela e sem pensa e deu soco no estômago dele quebrando vários ossos e por cima jogou ele para longe. Hiroki pega no bolso e tira uma cano no bolso e andando lentamente na direção do Kokujin e quando arrastava o cano que fazia barulhos, muitos alunos que estavam vendo isso e outros estavam gravando. Kokujin vendo que era seu fim, Hiroki chegou perto do Kokujin e estava pronto para matar ele, mas alguém segura o braço dele. Chega Hiroki, não descarregar sua raiva. Diz com voz calmo. Hiroki olhou para trás e surpreendeu na hora. Hiroki, Naomi? O que você tá fazendo aqui? Diz calmo e quando baixa o braço. Naomi,
Olha, eu sei que quer descarregar a raiva nesse verme nojento, mas por favor não mata ele. Diz ela implorando para Loiro. Hiroki suspirou e aceitou. Ele olha para o arrombando que estava cheio de sangue com todos os ossos quebrando e um nariz quebrado. Hiroki, você teve sorte, mas na próxima, ele torce o cano sem dificuldade. Eu te faço em 1000 pedaços. Diz com olhos vazios e frios, jogou o cano para lado e foi embora com Naomi para a sala de aula. Na sala, todos estavam falando que Kokujin teve que ir na formaria que estava mais grave ainda. Kanako e não ficarão sabendo disso e ficam mais surpresas ainda. Nao ficou pensando que Hiroki escondeu a força dele. Nao, pensando, se ele escondeu a força dele. Finalmente o Hiroki pode me satisfazer meus desejos. Dizem pensamentos. Até parece que Hiroki vai aceitar ela de volta. KKK. Hiroki estava olhando para nada, mas chega não olhando para Hiroki com sorriso no rosto de malícia. Nao. Oi Hiroki-kun, eu posso conversar com você. Antes dela termina, Naomi chega empurrando Nao. Naomi, fica longe do meu namorado, irmãzinha estúpida. Diz ela irritada. Nao, como assim seu namorado? Ele é meu namorado. Diz ela irritada. Naomi, seu namorado, kkkk, você quer dizer ex-namorada, mas agora você já perdeu, ele é meu agora. Diz ela com orgulho. Não, ora sua. Antes dela ir fala, Hiroki se levanta e vai direto da Nao. Nao, Hiroki. Diz ela olhando para Loiro. Hiroki deu tapa na cara da puta que foi bem forte. Hiroki. Escuta aqui vadia, eu tô terminando com você, eu já descobri da sua traição. Diz frio calculista. Nao ficou surpresa em choque que Hiroki descobriu. Nao ficou de joelhos e se perguntando como Hiroki descobriu a traição. Hiroki se virou e olha para Naomi. Hiroki, que toma um sorvete. Diz bem calmo. Naomi, sim. Diz animada e quando abraçava Hiroki com muita força enterrando ele nos seios grandes. Hiroki. Calma Naomi. Diz quase morrendo sufocado pelos seios da Naomi. Nao vendo essa cena, ela ficou com muita raiva e ciumenta porque a sua irmã estava roubando o seu namorado. Depois da aula, Naomi e Hiroki estavam passando pela praça e compraram sorvete de chocolate e morango e eles ficaram se divertindo. Naomi puxou Hiroki para um hotel de 5 estrelas e eles ficaram se divertindo. Se vocês me entendem, né? Naomi estava grudado perto de Hiroki que estava na janela, o que fez Loiro corar um pouco. Hiroki. Você não se cansa de ficar grudado em? Diz calmo e quando olhava para Naomi. Naomi, não. Você mais fofinho, não ligo se outras mulheres vão ter amar, você vai ser sempre meu amor da vida. Diz a garota beijando na boca do nosso loiro. Hiroki deixa e fechou os olhos e quando sentia o beijo dela, Naomi continua a beijar o Hiroki com força e quando abraçava ele para não deixar escapar, eles ficarão alguns minutos, mas separam o beijo por falta de ar e deixarão uma linha de sálvia das nossas bocas. Naomi estava olhando para Hiroki com olhos apaixonados. Hiroki deu suspiro e deu sorriso para ela, o que fez Naomi cair nos encantos do Hiroki. Naomi, meu amorzinho fofinho. Diz ela com olhos de coração e quando costa a cabeça no peito dele. Hiroki deixou e acaricia ela pelos cabelos lisos, deixando a garota derretida de carinhos. 9 horas da noite. Hiroki despediu da Naomi e foi andando para a casa dos 30, e quando ele andando e pesava. Hiroki, esse noite me deu cansativo. Naomi não deixou sair da cama por 4 horas, me perguntou quem ela puxou. Diz na mente quando andando. Na frente da sua casa ele ver que nunca queria ver, na frente tava Kanako Kaede e Ayumu e Nao. Hiroki, o que vocês estão fazendo na minha casa? Diz com voz seca. Kaede, filho nos queria de. Nas foi cortado por Hiroki. Hiroki, não me chame de filho sua puta de merda, você me trocou por aquele filho da puta. Ai vocês vêm pedir desculpa, vocês não passam de macacos imundos que merece tá no inferno. Diz com a voz irritado. Kaede ficou em choque e cada palavra que Hiroki saia é um soco no seu coração. A mulher se ajoelhou e chorou muito. Kanako ficou irritada sendo ofendida e ela ira fala mas, Hiroki aparece na frente com olhos de um cobra. Hiroki, que mesmo brigar.
Diz com tom frio e quando olhos ficarão mais roxos com a pupila rasgado para cima e amarelo da frente da sua presa pronto para atacar. Kanako ficou com medo de Hiroki e recuou para trás. Nao tenta se aproximam de Hiroki que estava distraído para a draça, mas do nada ele sente um dor no seu braço e ela olha para lado. Ela se assusta ao ver um humanoide peludo com uma roupa preta e tinha garras nas mãos e era cigar mas tem audição bem aprimorada. Nao, que porra é essa? Ela recua mais um pouco e quando sente seu braço dói mais. Hiroki, besta se acalma. Desvirando os olhos olha para a besta que sentou. Besta estava olhando para não com olhos de uma fera. Hiroki deu suspiro e avisou para elas sumirem da vida dele ou consequências pode acontecer. Ele dá as costas e chamou a besta para dentro dela casa que obedece e eles entram dentro de casa. As putas estavam paradas se perguntando por que Hiroki se tornou frio com elas. Kaede, é minha culpa se eu não tivesse traído a confiança dele. Eu poderia ter meu filho de volta. Diz ela chorando muito sem parar. Kanako estava se culpando porque agora ela perdeu seu irmão e se culpava a si mesma. Já a Yumi estava mais pior do que as duas, ela estava chorando muito e quando socava no chão. A Yumi, por que tinha que acontece isso? Se eu voltasse no tempo, eu poderia ter ficado com ela mais. Diz ela em lágrimas, se arrependendo e quando seu coração se quebra aos poucos. Já Nao, ela tava com olho de ódio de Hiroki por causa que ele namora com sua irmã mais nova. Ela fica nos seus pensamentos de várias formas de sequestrar Hiroki para ela. No outro dia, quarta-feira, Hiroki tava acariciando a besta pelos pelos. A besta tava congenindo de todos os carinhos e ela se agarra nele chamando de irmão mais velho. Hiroki deu pequeno sorriso e carícia mais a besta, deixando a besta toda derretida. Na rua, Hiroki andou sozinho e deixou a besta cuidando da casa. Ele andou pelas ruas até as lojas. Ele olhos para ter algo interessante. Até que ele ver fones negros com partes roxas. Ele compra os fones e pagou com cartão de crédito da Kaede. Isso mesmo gente, Hiroki roubou o cartão da Kaede. Ele sai da loja e coloca os fones no pescoço e ficou ouvindo músicas dos brasileiros de Rio de Janeiro. E quando ouvia a música no meio da rua, ele escuta o barulho na hora e ele para. Hiroki, outra criatura. Ele vai em um lugar privado e ele vê um espelho. Ele chega no espelho e coloca o V-Block para frente e aparece o Henshin. Colocou o cinto no drive e se transformou em Kamen Rider Uja e entrou no espelho. Depois ela sai do espelho para o mundo das criaturas. Uja andou pelos becos até chegar no prédio. Ele escuta um barulho de espadas e ele entrou lá dentro para ver o que estava acontecendo. Ele entra no prédio e de frente ele vê um cavaleiro negro com o símbolo de um dragão negro e estava seguindo uma lâmina. Uja olha para lado e vê uma zebra humanoide que estava cansado. Uja não perde tempo e ele pega um card no V-Block e coloca no visor. Finalmente. Vê-nos naquela parede rastejando em alta velocidade, dando um rugido bem alta, chamam a atenção do Cavaleiro Negro. Uja corre na direção da zebra humanoide e quando vê-nos Naker, estava atrás de Uja tendo a mesma velocidade. Uja dá um mortal para trás e vê-nos Naker dispara ácido para dar um impulso para Uja que o mesmo acerta a zebra humanoide e causa uma explosão. Uja se levanta e olha para o Cavaleiro das Trevas que estava parando. Uja. Muito bem, quem é você? Diz calmo olhando para Uja. Quem sou? Eu sou apenas um Dark Rider de passagem. Diz calmo e quando se vira e vai embora entrando no espelho sumindo do local. Uja, Dark Rider de passagem. O que ele quer dizer? Diz ele confuso. Com Cavaleiro das Trevas.
Ele sai do mundo dos espelhos e tira Verbluck no driver, revelando ser um garoto de 15 anos com calças pretas, tênis preto, usava uma jaqueta verde aguardo. Ele usa uma camisa branca com um símbolo de uma espada escuro para baixo e usava uma máscara na boca que era preta com listras vermelhos. Seus olhos eram escuros com pupilar vermelha e tinha fones de ouvido no pescoço. Eu finalmente te encontrei, primo. Diz com sorriso debaixo da máscara. Só espera, quando chegar no Japão, vou ter leva para Brasil. Com nosso protagonista. Ou já sai do mundo dos espelhos e tirou o Verbluck que destransformou. Hiroki, finalmente no mundo real. Mas me pergunto, quem é ele? Diz falando sozinho, lembrando do Cavaleiro das Trevas. Ele andando e quando pensava, mas ele para de pensar quando viu Naomi andando pelas ruas. Hiroki. Naomi, o que ela tá fazendo aqui? Diz nos pensamentos. Naomi olha para Hiroki, e ela fica toda maluca que correu na direção do Hiroki. Naomi, Hiroki, meu Hirokizinho. Diz ela com olhos de coração. Hiroki, fudeu. Ele correu mas foi pego pela Naomi que pulou e ficou em cima dela, os dois estavam no beco. Galera coloca fones de ouvido. Naomi rasga as roupas de Hiroki e começou a beijar ele de várias formas. E quando segurava ele para não deixar escapar, Hiroki não tinha jeito e segurou a garota e quando beijava ela de várias formas, os dois ficaram se beijando. Hiroki tira zíper da calça, revelando um pênis duro com altura de 90 centímetros com muita energia infinita. Naomi ficou meio surpresa e ficou babando do tamanho da peça. Naomi, Nozaki grande, não sabia que Hiroki tem uma peça enorme cheio de energia. Minha irmãzinha foi idiota suficiente, não tem visto a peça desse homem FA porrar. Diz toda babada e coloca o pau de Hiroki na boca. Ela começou a chupar o peça de Hiroki e quando colocava a bunda na cara do nosso loiro, Naomi ficou chupando o pau dele de para cima e para baixo e quando Hiroki chupava a vagina dela e ficarão trocando de possessão e ficarão mais de 2 horas de pegação e Hiroki goza na boca dela. Naomi engole todo o leite dele quando os olhos dela ficarão vermelhos, mostrando que quer mais gozo. Ela goza também saindo muito mel, Hiroki lambeu tudo e os olhos dele ficam roxos, os dois se olham e falam ao mesmo tempo. Hiroki barra Naomi, eu quero mais. Naomi tirou as roupas, ficando pelada e ela se jogar em Hiroki, ficando em cima dele com olhos obcecados por loiro. Hiroki ficou olhando para Naomi bem calmo com sorriso. Naomi não perdi tempinho e ela pega pau de Hiroki e sentou com tudo dando um gemido alto. Naomi começou cuica muito rápido e quando olho para Hiroki com olhos mais obcecada, Hiroki dá um sorri e começou a chupar o seiso dela fazendo que a garota geme mais alto. Isso durou horas e horas. Hiroki gozou com tudo e quando levanta o corpo de baixo para cima, Naomi ficou com olhos de satisfeita e ela tava segurando a barriga cheio de leite dentro dela. Naomi, você não segurou, mas você me deixou loiro de prazer, eu queria ficar com você para sempre. Diz ela com olhos mais vermelhos e olhando para Hiroki. Hiroki, ok, eu vou aceitar isso. Diz com sorriso e quando os olhos dele ficam mais roxos. Em casa. Hiroki chegou em casa meio cansado já que ele não sentia as pernas. Besta chega perto de Hiroki e abraçou ele bem forte. Besta, irmãozinho, você chegou atrasado. Diz de piscinho parecendo fofa. Hiroki, desculpa irmãzinha, eu tive alguns problemas. Diz com sorriso desajeitado. Besta fica cara que parece que tá com ciúmes. Ela ficou segurando Hiroki falando que ele só meu é de Maya Nigei. Hiroki ficou como uma gota de suor mas aceitou. Enquanto isso. Naomi, cheguei mãe. Diz entrando dentro de casa vendo Naoji sentado na mesa. Naoji, oi filha, como foi seu dia? Diz olhando para sua filha mais velha. Naomi, tô sim, e encontrei com Hiroki hoje. Diz com cara pervertida. Naoji, deixa eu adivinhar. Você tá namorando com ele? Naomi, sim. E por cima ele tem um pau de 90 centímetros. Nisso Naoji coroa ao escuta isso. Ela fica pensando, como um garoto fofo tem uma peça tão grande. Nisso ela teve pensamentos bem pervertidos de pegando Hiroki no quarto, sentando na peça para sentir leite gostoso. Mas os pensamentos foi interrompido a porta se abrir. Naomo, Natsumi você já chegou. Diz olhando para trás.
Natsumi é uma garota bonita que tem boa forma, tem uns boquetes bem grandes só que bem exagerado e uma bunda exagerando. Sua fama é, rouba os homens das mulheres. Natsumi: sim irmã, mas aí o que vocês estão conversando, tem algo interessante. Diz sentado na cadeira. Naomi: bem eu conheci Hiroki na escola. Diz bem calmo. Natsumi: Hiroki não é namorado da nossa irmã mais nova Nao. Naoji suspirou e contou tudo para Natsumi. Nisso Natsumi ficou com ódio, mas Naomi conseguia acalmar sua irmã. Naomi: até eu sei que você tá com ódio da nossa irmãzinha, mas quando vira o Hiroki, ela fica com cara de uma criança de 12 anos. Ele era fofo demais, ele tinha sorriso fofinho com olhos azuis, diz fazendo movimento com as mãos. Eu queria apertar as bochechas dele de tanta fofura. Diz ela querendo Hiroki. Natsumi: ok, mas eu queria saber qual o tamanho da peça dele. Diz calmo. Naomi dá um sorriso bem pervertida e fala de forma bem ousada. Naomi: uta. Mas foi cortado ou escuta uma voz. Hiroki: 90 centímetros, meu pênis é bem saudável e tem energia infinita. Diz loiro com mãos no bolso. Nisso as três tomaram susto ao ver Hiroki na casa delas. Naomi: como você entrou aqui? Hiroki deu um suspiro e falou. Hiroki: a porta estava aberta. Diz com cara meio óbvio. Naoji e Natsumi olharam para Hiroki. As duas ficaram babando vendo o loiro. Hiroki: Naomi, porque as duas estão olhando para. Antes dele ir à fala, ele recebeu foi um abraço das duas garotas. Natsumi: então você Hiroki, nunca vi um garoto tão fofinho da sua beleza. Diz ela com sorriso malicioso. Naoji: seus olhos são azul como uma lua, como queria você para mim. Diz ela com olhos bem selvagem. Naomi se levanta da cadeia com muitos ciúmes. Naomi: ei! Ele é meu namorado, pode esquecer. Diz a garota com raiva. As duas olham para sua filha barra irmã. Naoji: o que foi filha? O seu namoradinho e bem fofinho, divide para nós. Natsumi: eu quero apertar as bochechas dele. Diz com sorriso pervertida. Naomi: não. Ele é só mel. Diz com raiva e pegou Hiroki. Isso criou uma briga de garotas. Hiroki quase morreu de sufocado por causa que os seios das três são bem grandes exagerado. Hiroki, pensado, eu vou morrer assim, mas vou morrer feliz por ter três garotas gostosas. Diz nos pensamentos. E quando isso? Um aviso pulsa no aeroporto e saem muitas pessoas, e uma delas era um garoto com olhos escuros com pupilar vermelha. Finalmente eu cheguei, desde as esquerdas, só espera Hiroki, o seu primo está de volta. Diz com sorriso debaixo da máscara. Olha a pedra! Eu quero gol secretário. Tá pegando fogo, bicho!